Nesse contexto de guerra comercial entre Estados Unidos e China, ambos os países estão desvalorizando as suas moedas. Veja no vídeo de hoje por que isso não tem nada de acidental, que isso é programado realmente para acontecer e como que você pode fazer para se proteger num cenário onde cada vez mais as moedas tradicionais estão perdendo o seu valor, estão se desvalorizando, como que você pode proteger o seu dinheiro, proteger as suas finanças num cenário tão instável, ok? Então, continuando com o assunto do vídeo, tá? Fica bem claro aqui que os Estados Unidos, desde que o Trump assumiu o governo, eles estão com uma política aí onde eles querem desvalorizar cada vez mais o dólar. Por que eles estão querendo fazer isso, tá? Porque os Estados Unidos hoje, eles têm uma dívida colossal. Eles têm uma dívida gigantesca e que inclusive uma boa parte dessa dívida tem que ser paga ao longo desse ano. Então, o que os Estados Unidos podem fazer para reverter ou para diminuir essa dívida, eles estão tentando fazer, tá? Um dos artifícios é exatamente tentar desvalorizar a moeda. Essa questão do tarifaço, ela não está acontecendo à toa. Não é porque o Trump acordou, né, de ovo virado e falou, cara, vou taxar o mundo inteiro. Não. Por mais que tenha coisas ali que são meia loucas, talvez a forma de implementação tenha sido bizarra, mas existe um método na loucura, tá? Ele tem realmente ali uma estratégia e a estratégia é exatamente o quê? Desvalorizar a moeda americana. Para quê? Para tentar realmente diminuir a taxa de juros, porque aí diminuindo a taxa de juros, os Estados Unidos eles precisam pagar uma quantia menor ali da dívida que os Estados Unidos hoje têm, que tem uma parcela muito grande aí para ser paga ao longo desse ano. Então, os Estados Unidos eles têm forçado algumas políticas econômicas, inclusive o próprio Trump tem pressionado lá o presidente do Fed, que é o Banco Central Americano, para, ó, é a hora de baixar os juros. Baixe esses juros aí rapidamente, tá? Então, o Trump está desesperado para isso, para realmente conseguir aí dar uma aliviada, conseguir pagar aí com mais tranquilidade essa dívida americana, ok? Só que o que acontece, tá? Quando os Estados Unidos eles acabam desvalorizando a sua própria moeda, essa moeda ela acaba se tornando muito competitiva ali no mercado externo, tá? Onde a China hoje domina muito, porque a própria moeda chinesa ela já era uma das moedas mais desvalorizadas do mundo. O yuan já era uma moeda extremamente barata, por isso que muitos países ali viviam comprando coisas da China, exatamente porque a moeda deles era uma moeda extremamente barata. Então, a partir do momento que os Estados Unidos desvalorizam o dólar, começam a dar uma baixada ali, digamos assim, no poder de compra do dólar, é natural que muitos investidores, que muitos mercados, opa, os Estados Unidos estão ficando bem atrativos. Fora que o dólar, mesmo desvalorizado, ele ainda é uma moeda muito mais forte, muito mais poderosa do que o yuan chinês. Então é óbvio, quando os Estados Unidos desvalorizam a moeda, muita gente olha e fala, opa, agora está uma boa hora ali para investir ou para comprar Estados Unidos. Só que, obviamente, a China não é besta. Ela percebeu o movimento americano ali para diminuir, para desvalorizar o dólar, e o que ela falou, quer dizer que vocês querem diminuir, desvalorizar a moeda de vocês. Então, pera lá que a gente vai desvalorizar ainda mais a nossa também. E é exatamente esse movimento que os chineses fizeram. Começaram também um processo de desvalorização do yuan, tornando ali a moeda chinesa a mais desvalorizada ali da história, ou chegando no nível mais baixo ali de desvalorização dessa moeda, tá? E aí entra um cenário bem preocupante, principalmente para nós investidores. Caramba, nossas moedas estão cada vez valendo menos. Dólar valendo menos, yuan valendo menos, real nem se fala, né? Mesmo com o dólar aí desvalorizando a torta e a direito, ele ainda vale quase 6 vezes a nossa moeda. Imagina se quando o dólar se fortalecer de novo, né? Então, talvez seja o caso de você pensar aí, né? Não é uma recomendação, mas talvez seja o caso de pensar em comprar dólares, né? Mas o que eu quero trazer aqui é uma outra alternativa, né? Que é ainda melhor, digamos assim, do que investir em dólares. Uma moeda que não sofre com essas questões inflacionárias. Pelo contrário, né? É uma moeda deflacionária. É uma moeda que ela não depende ali de governos ali para ter o seu poder aquisitivo, para ter o seu valor. E essa moeda, obviamente, é o Bitcoin.
Não é à toa que muitas pessoas, muitos investidores, hoje em dia, muitos institucionais, governos também estão adquirindo Bitcoin. Nesse cenário de incerteza, você realmente ali investir em ativos que mantenham um poder deflacionário, com certeza vai preservar ou até aumentar o seu poder de compra. Não é à toa que muita gente tem corrido para o ouro, não é à toa que muita gente tem corrido para o próprio Bitcoin, porque o Bitcoin hoje ele é conhecido, entre aspas, como o ouro digital, né? Hoje já é considerado até uma reserva de valor, né, pelos Estados Unidos. Alguns outros países estão também adotando o Bitcoin como reserva de valor, como moedas realmente para negociações comerciais. Hoje já se diz, né, que a própria Rússia, a China usam muito Bitcoin ali para fazer transações entre esses países ou entre outros países ali que são muito sancionados. Então, você ter Bitcoin hoje é quase uma pólice de segurança, né, para esse momento instável aí de desvalorização, de perda de poder das moedas fiduciárias, tá? Então, o Bitcoin, embora nesse momento ele ainda esteja aí no momento de lateralidade, mas existem vários investidores aí que projetam que ao longo do ano o Bitcoin provavelmente vai disparar, talvez volte para os 100 mil, chegue quem sabe a 120 mil, ou talvez suba até mais ali em relação à sua cotação ali em dólares, tá? Então, não é nenhuma recomendação, mais uma vez dizendo, mas eu recomendo que você estude, tá? E você preste atenção, porque talvez hoje investir em Bitcoin seja mais saudável, vai proteger mais o seu dinheiro, vai proteger mais os seus investimentos do que ficar investindo aí em coisas em real, que normalmente desvalorizam muito ao longo dos anos. Investir em dólar, que nesse momento está no momento de desvalorização, talvez o seu dinheiro vai valer menos investindo em dólar. E a moeda chinesa também, que já é super desvalorizada, quase ninguém investe, né, em yuan, né? Mas ela acaba influenciando muitas vezes ali também as outras moedas mundiais e principalmente o dólar ali que está tentando se desvalorizar para tentar se manter competitivo com o yuan e ao mesmo tempo conseguir pagar a dívida americana aí que realmente está gigantesca, tá? Então esse é o cenário, tá? Um cenário onde realmente eu vejo só ouro e Bitcoin aqui como lugares onde você pode colocar o seu dinheiro com um pouco mais de segurança nesse momento. E o Bitcoin hoje eu vejo como uma moeda muito mais sólida para se investir do que de repente investir em dólar ou em real nesse momento, ok? Mas essa é a minha análise e eu quero saber a sua opinião. Se você concorda com ela, se você discorda, me diz aqui nos comentários, me conta o que você acha, me conta aí se você anda aproveitando, vou aproveitar essa fase de baixa para comprar bastante dólar, porque quando o dólar voltar a se valorizar, vou ganhar muito dinheiro, ou não, deixa eu investir aqui no Bitcoin, que eu já sei que ao longo do tempo aqui está sempre se valorizando, né? Deixa eu tentar garantir aqui o meu futuro. Me conta aqui nos comentários a sua opinião e aonde que você anda investindo o seu dinheiro. Se você acha que essa análise também pode ajudar outras pessoas, clica no botão de compartilhar e manda esse vídeo para as pessoas próximas de você, para elas poderem entender melhor o nosso cenário econômico que a gente está vivendo. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu te convido para você clicar no botão vermelho, fazer a sua inscrição e aproveitar também e ativar o sino de notificações para receber o aviso sempre que eu postar um vídeo novo. Por enquanto é isso, um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.